Durante uma queda, quem tem caixa é rei. E é por conta disso que a gente faz as nossas realizações de lucro quando o mercado está subindo. Quando a gente chega em zonas de alto risco, que a gente sabe que o mercado ele já está com mais dificuldade para subir, a gente deve realizar os nossos lucros, proteger o nosso patrimônio e aguardar por uma retração. Quando essa retração acontece, é hora da gente comprar mais uma vez. Porque as retrações elas vão trazer uma diminuição do risco para todas as operações. E bom, é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento. Agora, para mim, é o momento da gente começar a olhar para compras para que a gente possa surfar movimentações de respiros ou até mesmo uma nova pernada de alta. Mas para mim, o fato é que a alta ela nunca é infinita e as quedas dos últimos dias elas nos mostram isso, que se a gente sabe vender e a gente sabe recomprar os ativos, é a melhor opção e a melhor decisão que nós podemos tomar. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, nos últimos dias eu vinha comentando com você que o movimento de retração que nós tínhamos da dominância do Bitcoin era muito semelhante com o que aconteceu em dezembro de 2024. E é tão semelhante que a gente formou um fundo e veio a rejeitar a média de 200 períodos da mesma maneira que nós fizemos lá em dezembro de 2024. Se você não estava aqui nesse período, essa leve retração que nós tivemos aqui da rejeição da média de 200 períodos, foi um período que as altcoins elas performaram mais uma vez ali super bem. Só que logo em seguida, toda essa dominância do Bitcoin aqui subindo foi aonde as altcoins começaram a encontrar novos fundos. Essa pernada aqui foi onde machucou muitas pessoas. Por que que isso daqui machuca muitas pessoas? Bom, muitas pessoas entram dentro do mercado cripto, descobrem o Bitcoin, descobrem o Ether, descobrem o Solana, vai descobrindo as altcoins e essas pessoas vão expondo a sua carteira a todo esse risco. Elas vão acreditando que o Bitcoin está caro, o Ether está caro e ela precisa pegar um market cap menor, ela precisa pegar um ativo mais volátil. Afinal de contas, as altcoins, às vezes, elas apresentam 20, 30% de alta em questão de um dia. Isso desperta a ganância de todos os investidores, até mesmo a minha. Eu gosto muito de investir nas altcoins, mas eu sou prudente e invisto nos momentos certos, nos momentos de baixo risco e saio dos momentos de alto risco. Só que, infelizmente, algumas pessoas caem nas narrativas de acumular bons projetos. Escolha esse ativo porque ele é uma revolução, porque a grande altcoin season vai começar e você vai ter a sua oportunidade perfeita para fazer milhões. Infelizmente, algumas pessoas gostam de cair nessas narrativas. Mas a gente sabe que essas pessoas elas vão se machucar e machucar muito feio. Nos últimos 2 dias, essas pessoas já estão se machucando muito durante essa pequena retração que nós tivemos até aqui. E saiba que isso abre margem para que a gente também possa fazer investimentos, já que tem muitas pessoas realizando prejuízo. E a gente vai falar sobre isso daí. Mas eu quero que você fique atento em relação à dominância do Bitcoin, porque a partir do momento que ela romper a média de 200 períodos aqui e voltar a subir, tome muito cuidado com as altcoins. Mesmo nesse momento aqui que nós estamos, a gente pode sim olhar para as altcoins, mas a gente deve ser extremamente cautelosos com todas as nossas operações. Olha só, se a gente olhar para Radio, desde a sua máxima ali que nós tivemos, ela teve uma retração de 20%. Se a gente teve uma máxima acontecendo aqui em cima, significa que pessoas compraram aqui em cima. E essas pessoas estão sim com 20% de prejuízo. A gente jamais compra o ativo quando ele está subindo dessa maneira, que é movimentação de venda, de distribuição. Para todo vendedor, existe sempre um comprador. Só que quando a gente começa a olhar para esse ativo, por exemplo, em gráfico de uma hora, a gente já vê que dentro de gráfico de uma hora ele já trouxe uma retração ali do RSI, ou seja, já diminuiu um pouco o seu risco. Ele pode diminuir ainda mais o seu risco, trazendo um RSI de 4 horas dentro dessa região, mas a gente já começa a ver sinais aqui, um suporte numa média de 200 períodos, começa a ver pavio aqui, comprador. Isso daqui abre margem para a gente ter interesses em compra. Inclusive, na data de ontem,
ontem, quando a gente teve essa queda aqui e esse candle que estopou muita gente que estava na operação aqui atrás, eu entrei dentro da carteira Rumo a 1 Milhão nessa operação. Olha só, se a gente for lá na carteira Rumo a 1 Milhão às 17 horas, você vai ver que tem um print aqui, ó, da gente entrando no momento que mais tinha liquidez, que era no momento que estava capturando os stops. Bom, a partir do nosso ponto de entrada ali, o ativo ele chegou até subir 7%, mas infelizmente na madrugada a gente teve uma queda mais acentuada. Eu fui estopado nessa operação e tomei um leve prejuízo nessa operação, eu vou te mostrar esse prejuízo. Mas quando a gente olha para ativos ali como a XBT, olha só, a XBT teve uma queda aí no total de 25% nos últimos dias. A XBT é um dos ativos que eu subi com ele desde esse ponto aqui e eu me desfiz desse ativo exatamente nesses candles aqui que você está vendo. Porque aqui para mim tinha um baixo risco, hora de comprar. Aqui tinha um alto risco, hora de vender. Lembre-se, a sua função como investidor ela é comprar o ativo com baixo risco e vender o ativo com alto risco. Isso a gente avalia através dos dados, ele sempre vai nos mostrar se o risco está alto ou se ele está baixo para você entrar dentro de uma operação e você deve tomar as suas decisões de maneira fria e sem emoção. Olha só, eu sei que quando a gente olha para as vendas que eu fiz aqui ó, de AIXBT, o ativo continuou subindo em seguida. Tá tudo bem, isso aqui são movimentos irracionais, movimentos onde a gente já tem um alto risco. Se a gente olhar ali para a carteira Rumo a 1 Milhão, veja só, eu fiz as vendas, eu iniciei as vendas em AIXBT na primeira vez que a gente estava chegando nos 16 centavos, que era exatamente esses candles que estavam apresentando aqui. Dali, depois o ativo continuou subindo, a gente deve controlar o nosso FOMO, a nossa ganância e continuar fora das operações. Até que a gente vá ter oportunidades ali. Na data de ontem eu fiz entradas em AIXBT também. Quando a gente olha a 15 centavos eu também fiz novas entradas, mas infelizmente essas posições foram estopadas na madrugada. Mas eu estou procurando por novas entradas nesses ativos que eu me desfiz lá em cima. Por quê? Agora o risco ele está começando a diminuir nesse ativo. A XBT, gráfico de 4 horas, ela já está nos mostrando RSI em regiões de sobrevenda. Meu caro, a nossa função como investidor é exatamente essa: comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Quem não sabe fazer isso vai falar para você, acumula durante um longo prazo porque é muito melhor, daqui 5 anos você estará no lucro. Mas dá sim para a gente identificar os topos e os fundos, ou melhor, dá sim para a gente identificar as regiões de baixo risco e as regiões de alto risco. Os dados nos permitem isso, não só o price action, mas como a análise on-chain também, a análise social, todos esses dados juntos fazem com que a gente tome decisões de compra ou de venda. O fato é que nos últimos dias eu distribuí. A carteira Rumo a 1 Milhão ela está em fase de preservação patrimonial, ou seja, quase 90% em caixa, sendo que 6% é um ativo extremamente seguro. A gente tem 90% de dinheiro na mão para poder recomprar nas quedas. Isso significa que a gente não passa suor durante as quedas, a gente não tem o emocional abalado, a gente não se preocupa quando abre o TradingView de manhã e ele tá tudo vermelho dessa maneira aqui, a gente não tem preocupação, porque a gente sabe que são dias de oportunidade de compra, porque nós temos caixa na mão. O nosso mercado, ele nos alinha exatamente com o nosso caixa. Se você tem um caixa durante uma queda, você consegue aproveitar as oportunidades de compra na queda. Agora, se você está altamente exposto durante uma queda, você jamais vai conseguir olhar para compra quando a gente estiver caindo. Você só vai pensar em pausar as suas operações. Bom, se a gente olhar para a Radio, a XBT tem extremamente interesse. Se a gente olhar para a Ronin, também tem o interesse, porque Ronin está igual a XBT, chegando próximo de sobrevenda dentro de um gráfico de 4 horas, entregando retrações de Fibonacci. BGB também é um outro ativo que tem o interesse nesse momento, tá? A gente está chegando com vários ativos ali em RSI sobrevendido num gráfico de 4 horas. Excelente oportunidade. Isso significa que a gente vai se segurar aqui, que é o olho da mosca, que é a certeza absoluta que o mercado vai voltar a subir? Não. É por conta disso que a gente sempre trabalha com operações estruturadas. Ou seja, a gente compra ali Radio na data de ontem e a gente tem pontos de stop muito claro. Eu sempre trabalho com stops curto.
Porque eu sei que se o mercado não subir e der continuidade naquela alta, eu sei que o mercado ele vai voltar, ele vai entregar um topo mais baixo do que o topo anterior e ele vai buscar um novo fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então eu preciso estopar as minhas operações para que eu possa recomprar mais uma vez lá embaixo. Lembre-se, a dominância do Bitcoin ela está querendo subir aqui. Jamais eu vou comprar uma altcoin sem stop, ainda mais sendo com stop curto. Eu não trabalho com stops longos, somente com stops curtos. Por quê? Se eu estou entrando em movimentos de reversão, onde grandes players estão entrando nessas movimentações, significa que eu tenho uma proteção naquela parte do gráfico que eu estou entrando. Quem é essa proteção? Os grandes players, o custo dos grandes players. Um candle de reversão, ele nada mais é do que grandes players entrando em uma movimentação. Se o mercado vem abaixo daquela região, significa que a pressão de venda ela é maior do que a pressão de compra dos grandes players. Então, significa que a gente deve sim estopar as nossas operações e buscar por um ponto de compra mais baixo. É por conta disso que eu trabalho com stop curto, porque eu sempre estou entrando em uma movimentação de grandes players. Como que a gente faz para antecipar essas movimentações de grandes players? Análise on-chain, ela nos mostra tudo o que está acontecendo em todos os ativos dentro da blockchain. Inclusive, muitas corretoras têm os dados abertos também para que a gente possa avaliar. Obviamente que você precisa pagar por todas essas informações. Você jamais vai encontrar esse tipo de informação de graça disponível na internet, porque esse tipo de informação faz com que a gente tome decisões privilegiadas e isso vale muito dinheiro. Por isso que muitas empresas vendem essas informações através de contratos que a gente nem pode expor isso ao público, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que esses ativos estão ali em regiões, eu tenho interesse de comprar sim esses ativos. É exatamente isso que eu vou fazer nesse momento. Além de que a gente está vendo altas realizações de prejuízo acontecendo nas últimas horas, essas altas realizações de prejuízo são os players novatos, players que entraram ali acreditando na alta infinita, eles estão se desfazendo do seu supply, isso diminui também o nosso risco. Isso está acontecendo em Solana. Como eu gosto de pegar ativos betas, Radio é um ativo beta para mim de Solana. Se a gente olha para Virtual, isso também está acontecendo. Ativo beta de Virtual AIXBT. Se a gente olha BGB, também está tendo pouco nesse presente momento, mas também se a gente olha para Ether, também está tendo altas realizações de prejuízo em Ether, né? Muitas pessoas caíram na narrativa de que agora a Ether ia em linha reta, não ia dar mais tempo para comprar, simplesmente parar em $10.000. Bom, o fato é que as pessoas que preservaram o seu patrimônio foi o que nós fizemos dentro da carteira Rumo ao Milhão nos últimos dias. Agora essas pessoas elas têm exatamente uma grande oportunidade. Oportunidades de reentradas no mercado, oportunidades de comprar esses ativos mais baratos, com baixo risco. E a gente vai trabalhar daqui para frente dentro da carteira Rumo ao Milhão com busca de compras. Olha só, na data de ontem a gente comprou, tinha $44.200 ali dentro da carteira. Tivemos uma alta inicial dentro da carteira, onde a gente bateu quase $45.000, só que infelizmente a gente tomou os nossos stops ali. Isso gerou um prejuízo acumulado aí para a carteira Rumo ao Milhão de mais ou menos 2%. Entende por que eu gosto de trabalhar com stops curtos? Porque 2% dentro de cripto não é nada, eu consigo recuperar isso na primeira alta que aparecer. Inclusive, eu posso tomar mais stops como esse para que eu tenha um único acerto, porque um único acerto ele paga muito. Recentemente a IXBT nos entregou 30% de alta, Ether nos entregou 20% de alta também. Agora a gente simplesmente trabalha com stops, devolve apenas uma fração do nosso lucro. Afinal de contas, se você trabalha com proteção, você ganha de balde e devolve de colher, nunca o contrário. E daqui para frente a gente vai continuar buscando por compras dentro da carteira Rumo ao Milhão. Porque, durante as quedas, tudo que nós podemos fazer é buscar por compras. Eu acredito que essas quedas elas podem esticar? Sim, eu acredito que essas quedas elas podem esticar, por isso que a gente tem que ser estratégicos nesse momento e trabalhar com stops. Por que eu acredito que essas quedas podem esticar? Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, ele ainda continua dentro da sua No Trade Zone. E quem está fazendo com que Bitcoin se segure aqui dentro dessa região é a dominância dele. O capital está voltando das altcoins para o Bitcoin, amortizando exatamente a queda no Bitcoin.
Mas a gente sabe que o Bitcoin ele ainda não nos entregou um pullback. E um pullback nele pode ser sim, mais uma vez, uma queda bem acentuada dentro das altcoins, igual foi em janeiro e fevereiro desse ano. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com as altcoins, porque a gente sabe que o Bitcoin ele pode entregar esse pullback, tá? Se a gente olhar para os dados on-chain do Bitcoin, está bem negativo, nós estamos em uma região de alto risco ainda para o Bitcoin, não houve uma diminuição do seu risco, pelo contrário, o risco aumentou dentro dessa região. Ou seja, a gente pode ver sim ele dando uma pernada para baixo e as altcoins derretendo ainda mais. Por isso que toda operação que você for fazer nesses ativos, trabalhe sempre com stop. Além disso, lembrando, a gente bateu uma região eufórica e geralmente quando a gente bate uma região eufórica no Bitcoin, a gente tem uma retração bem acentuada até levar o sentimento dos investidores ali no medo, no extremo medo, que é exatamente aquele pânico, o pânico que está acontecendo nas altcoins no curto prazo, né? As altcoins que estão realizando prejuízo, a gente começa a ver isso daqui também no Bitcoin quando a gente chega dentro dessas regiões de medo. Então tome muito cuidado com todas as operações que você for abrir nos próximos dias. Saiba que sim, estamos tendo oportunidades, mas do mesmo jeito que a gente vendeu de maneira estratégica, que a gente preservou o nosso patrimônio de maneira estratégica em alto risco do mercado, você deve expor o seu capital sim, quando a gente tem uma diminuição do risco, mas você deve ser estratégico mais uma vez. Meu caro, esquece essa de comprar sem stop, de comprar bons projetos ou de acumular altcoins, porque a grande altcoin season ela vai acontecer. Nesse ciclo, o jogo das altcoins é completamente diferente. Não tente, por sorte, pegar a grande porrada que vai mudar a sua vida. Faça estratégias consistentes, lucre com consistência ao longo do tempo. Tenha estratégias sólidas que façam com que você consiga sobreviver nas próximas décadas dentro do mercado. E é exatamente isso que eu aplico dentro da carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira estar junto comigo, caso você queira receber uma mensagem na tela do seu celular, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é a estratégia, qual que é a movimentação, caso você queira que eu faça o gerenciamento de toda a carteira, sem que você tenha acesso a esses dados, sem que você tenha experiência no mercado, sem que você tenha as informações privilegiadas que a minha empresa, Block Capital, contratou. Caso você queira receber a decisão de compra e de venda na tela do seu celular, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de ter um patrimônio igual a esse aqui, aonde você vai fazer dinheiro, que é trabalhando, multiplicar esse dinheiro que você fez, preservar esse dinheiro, continuar trabalhando, fazendo seus aportes, pegando aquele dinheiro que a gente preservou lá atrás, multiplicando mais uma vez, construindo uma bola de neve, que é exatamente esse gráfico que você está vendo aqui. A gente acerta 100% das operações? Não, mas nos últimos 2 anos nós estamos crescendo o nosso patrimônio, tá? O jogo de uma carteira de patrimônio é bem diferente de um jogo de uma carteira de tradezinho. Bom, aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, no seu celular, onde você vai receber essas notificações na tela do seu celular, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você pode acessar isso através do meu app exclusivo ou você pode acessar pelo computador, que é exatamente essa plataforma, onde eu te explico o ponto de entrada, onde nós vamos trabalhar com stop, como que a gente vai fazer o gerenciamento, te explico tudo isso dentro dessa plataforma, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Agora é um excelente momento para você entrar na carteira Rumo ao Milhão, pois nós estamos procurando por compras. Em breve, o preço da carteira Rumo ao Milhão também irá aumentar, ou seja, tem 2 oportunidades na mesa aqui para você. Aproveite essas oportunidades e entenda que o mercado ele é totalmente estratégico. Nós estamos jogando um jogo de xadrez, aonde o mercado é as peças brancas. E eu não sei se você sabe, mas as peças brancas são quem fazem a primeira movimentação. Ou seja, toda a nossa estratégia deve ser em cima daquilo que o mercado está fazendo. Se quiser estar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!